Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre a avalanche de mentiras espalhadas durante as eleições municipais. Inconformado com a derrota dos seus candidatos no primeiro turno, Jair Bolsonaro voltou a lançar suspeitas de fraude na apuração dos votos. Para completar aquele teatrinho ensaiado antes pelo seu ídolo americano, Donald Trump, só faltou falar: parem a contagem, stop the count. Aliás, o site do Tribunal Superior Eleitoral sofreu um ataque hacker às vésperas do pleito, e uma falha no supercomputador da corte atrasou a divulgação dos resultados. Foi a deixa perfeita para a disseminação de toda a sorte de teoria conspiratória, do sequestro de urnas ao estranho sumiço de votos em uma candidata a vereadora de Palmas. Decidimos conferir essas histórias. Estão curiosos? Então acomodem-se no sofá e preparem um copo com antiácido, dose extra se for possível, que o programa já vai começar. Foi-se o tempo em que uma foto ao lado de Jair Bolsonaro valia ouro na disputa eleitoral. Depois de ajudar a eleger em 2018 os neófitos Romeu Zema em Minas Gerais, Wilson Witzel no Rio de Janeiro e Carlos Moisés em Santa Catarina, o ex-capitão perdeu o seu toque de Midas. Agora, quem posa ao lado do mito naufraga nas preferências dos eleitores. Dos 13 candidatos a prefeitos apoiados por Bolsonaro, 9 foram derrotados no primeiro turno e apenas 2 se elegeram, um em Ipatinga, em Minas Gerais, e outro em Parnaíba, no Piauí. Em Belo Horizonte, Bruno Engler não chegou a 10% dos votos válidos. Em Manaus, Coronel Menezes terminou em quinto lugar, com 11%. Mas talvez o caso mais emblemático seja o de Celso Russomano em São Paulo. O candidato do Republicanos, partido nascido das costelas da Igreja Universal do Reino de Deus, liderava a corrida eleitoral na capital paulista no início de outubro, com 26% das intenções de voto, segundo o Ibope. Foi quando Bolsonaro decidiu apoiar o candidato. E vejam só, ao cabo ele terminou em quarto lugar, com 10% dos votos válidos. Após fracassar como cabo eleitoral, Bolsonaro decidiu apagar a publicação no Facebook na qual apresentava os candidatos de sua preferência. Depois, voltou a lançar suspeitas de fraude nas eleições, sem apresentar nenhuma prova, claro. Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. E nós devemos atender a população. Estou sempre ouvindo a população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, vá para aquela pessoa realmente de fato. Bolsonaro não foi o único a fazer ilações sobre manipulação das urnas. Depois de ver o pai, o irmão e a cunhada derrotados nas eleições, a deputada federal Carla Zambelli, uma das mais aguerridas defensoras do presidente no Congresso, falou em uma fraude monumental. Segundo ela, todo o sistema de votação é passível de fraude, as urnas eletrônicas não podem ser auditadas e cabe ao TSE provar que não houve fraude nas eleições. A parlamentar comete um duplo equívoco. Em primeiro lugar, o ônus da prova cabe ao acusador. Não é o TSE que tem que provar que não houve fraude, é o denunciante. Além disso, quem disse que as urnas eletrônicas não podem ser auditadas? Essa é uma fake news que já foi desmentida várias vezes pela Justiça Eleitoral e pelas agências de checagem, mas muitos políticos insistem em repetir essa história. Sim, o sistema passa por auditorias frequentes. Antes das eleições, o TSE sorteia aleatoriamente várias urnas eletrônicas e faz uma votação simulada. Paralelamente, os votos são registrados em cédulas de papel. Depois, os resultados são comparados, os votos digitais e dos votos em papel.
E todo esse procedimento é acompanhado por uma empresa de auditoria, contratada por licitação e por auditores do Tribunal de Contas da União. Além disso, ao final da votação, as urnas eletrônicas emitem um relatório impresso com a soma de votos em cada candidato. Com base nesse documento, é possível fazer a recontagem de votos em algum colégio eleitoral. Além disso, não custa lembrar que essas urnas não surgiram agora. Elas têm mais de 20 anos de estrada e nunca ninguém provou qualquer fraude. Uma das cascatas mais compartilhadas nos últimos dias diz que uma candidata a vereadora de Palmas tinha 1.111 votos no meio da apuração e depois, no final, terminou com apenas 58 votos. Evidentemente, as imagens anexadas nessa publicação foram manipuladas, e muito porcamente, por sinal. Os mentirosos esqueceram inclusive de incluir o ponto que separa a casa dos milhares, como é o padrão usado pelo TSE. A turminha do Zap também espalhou por aí que cabos eleitorais de um candidato de Fortaleza sequestraram urnas eletrônicas após a votação em um colégio. Chegaram até a divulgar um vídeo dos criminosos enchendo o caminhão com os equipamentos. Não tem nenhum crachá nem nada levando as urnas dizendo que era do TRE, que são contratados. Aí, ó, 3 urnas. Gente, levando urna! Essas urnas estão indo pra onde? Ó, urna eletrônica, gente! Pessoal... Bem, de fato, houve uma denúncia de eleitores nesse sentido. A Polícia Federal fez a batida, encaminhou os meliantes para a delegacia e lá descobriu que eles eram funcionários contratados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, justamente para retirar as urnas após a votação. Essas acusações fantasiosas de fraude não são exatamente uma novidade. Em toda eleição tem gaiatos tentando enganar a turma. Mas em 2020, 2 episódios favoreceram e muito a multiplicação desse tipo de denúncia. Um deles foi o ataque hacker ao site do TSE, que provocou instabilidade no aplicativo e-Título. O outro foi a falha no supercomputador da corte, que provocou a lentidão na apuração, na totalização dos votos no último domingo. Essa é a primeira eleição em que a apuração dos votos é centralizada no TSE, por recomendação da Polícia Federal. A corporação achou mais seguro concentrar tudo em Brasília do que ter uma apuração em cada estado. Bom, o TSE contratou um sistema da Oracle para executar essa tarefa, mas por conta da pandemia não foi possível realizar todos os testes previstos. Bem, de toda forma, a Corte garante que o único prejuízo causado foi a lentidão na totalização e divulgação dos votos. O ataque hacker não tem relação com esse atraso. A Polícia Federal já está investigando a sua autoria e o TSE criou uma comissão para acompanhar essas apurações, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A suspeita é que milícias bolsonaristas tenham promovido esse ataque hacker para desacreditar as eleições. Não custa lembrar que Bolsonaro há tempos faz ilações de fraudes nas eleições, nas urnas eletrônicas e por aí vai. Medo de ser derrotado em 2022? Será que a gente vai ter o mesmo teatrinho de Trump aqui no Brasil? Alexandre de Moraes, por sinal, também é responsável pelo inquérito das fake news do STF. Recentemente, ele voltou a ordenar a prisão do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que havia sido preso antes, mas não respeitou as medidas cautelares impostas pela corte e decidiu promover ataques contra Guilherme Boulos, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. A Justiça Eleitoral avaliou as denúncias feitas por ele, julgou que eram completamente improcedentes e determinou que o Google e outras empresas retirassem todas essas acusações falsas da internet. Curiosamente, essas fake news foram usadas por Russomano em sua campanha. Russomano, o candidato apoiado por Bolsonaro em São Paulo e que acabou derrotado no último domingo. Desespero de perdedor? O que então dizer desta declaração de Marcelo Crivella, candidato à reeleição no Rio com o apoio de Bolsonaro?
vários inimigos do presidente Jair Bolsonaro. Agora tem um inimigo que queria, acabar com o Bolsonaro. Se pudesse dar outra facada no Bolsonaro, que é o PSOL. O PSOL está com Eduardo Paes. O PSOL, dizem, vai tomar conta da Secretaria de Educação. Já está negociando. Pois é. É o que a gente está sabendo. Agora você imagina em pedofilia nas escolas. Com uma rejeição recorde e menos da metade das intenções de voto que o seu adversário no segundo turno, Crivella terá de prestar contas à justiça. Eduardo Paes e o PSOL já anteciparam que vão processá-lo por essa estapafúrdia declaração de que eles vão promover pedofilia nas escolas. E no episódio da semana passada sobre o surto de Bolsonaro contra a vacina chinesa e contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebemos mais de 650 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E o Naldo diz: para mim, honestidade é não se basear em jornais. Isso é burríssimo. Tem razão, Naldo. É mais inteligente confiar nos boatos que circulam no zap da família. Vai fundo. Já o Molière afirma: não deu para assistir até o fim. Esse mano é mala e a voz dá dor de barriga. Para vocês verem como as coisas são. Em episódios anteriores disseram que eu tenho voz de narrador de boteco, de locutor de pastelaria, seja lá o que isso for. Agora eu descubro que ela também tem poderes laxativos. E caiu o alerta. Se você tem um intestino tão sensível quanto o de Molière, não assista aos meus vídeos. Ou então providencie um fraldão geriátrico para não passar o mesmo aperto que ele. E o Thiago diz: sério que todo esse ódio é por causa de uma doença que mata 0,2% dos infectados? Ódio não, Thiago, é indignação. Na verdade, morreram 2,8% dos infectados pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde. No total, já são quase 170 mil óbitos. É a maior tragédia sanitária da história do país. Nem mesmo a gripe espanhola produziu tantos cadáveres em um espaço de tempo tão curto. Sério mesmo que você acha isso normal? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e participe também dos comentários. Aliás, se você reparar ali algum comentário com um discurso de ódio, de incitação à violência, não esqueça de denunciar para o YouTube. Isso é fundamental para a gente melhorar um pouquinho o ambiente de debate por aqui. Mais uma vez eu agradeço pela audiência de todos, um forte abraço e até a próxima semana.